E é interessante também, né? Porque por que tudo isso aconteceu? Eu acho que talvez seja legal falar para quem está em casa que, assim, antes de Cristo, a verdade, ela não era revelada, porque Cristo é a verdade encarnada. Então, o ser humano, agora em Cristo, ele pode acessar a verdade. E aí isso dá uma turbinada na inteligência humana, né? E, inclusive, o método científico foi desenvolvido pela igreja, porque agora o ser humano pode experimentar as coisas porque a verdade é conhecida. Então, meu professor de bioética, ele falava uma coisa, né, na especialização, que eu achei tão lindo. Ele falava assim, o cientista, ele é o primeiro contemplativo, porque ele vai achando a pegada de Deus na criação, entendeu? Os sinais, os vestígios. Onde Deus deixou a marquinha dele, né? E aí a gente vê o próprio Mendel, né, que é um monge, que tem as leis da genética. A gente estuda na escola, só que ninguém fala que ele é monge, né? Não se fala, não só dele, né? Se a gente pegar dos cientistas modernos, né, nós temos o Mendel. Mendel, ele era um monge, né, viveu num mosteiro na Bélgica e ele começou a fazer testes na horta do mosteiro, né, observando as ervilhas. Quando ele ia lá colher as ervilhas, já fazia ele começou a observar, né? que é o que você falou, é a contemplação. O Mendel, ele olhava e ele percebia que as ervilhas tinham sempre uma ervilha maior, uma um pouco menor, e às vezes daquelas ervilhas ali ele separava algumas para replantar. E a partir desse ato de replantar, ele percebia que algumas características, às vezes algumas que tinham a folha mais amarelada, isso passava. Ele falou, poxa, então essa informação ela passa de uma para outra, de uma geração. Começou uma série de cadernos a fazer as anotações, as experimentações dele e descobriu a genética. Ele é o pai da genética, só que ninguém deu bola, né? O Mendel tentou publicar isso em revistas científicas no século XIX, ninguém deu muita atenção. Isso ficou engavetado, né, na biblioteca do mosteiro e quase 50 anos depois da morte de Mendel é que isso foi retomado e aí percebeu-se a grandeza daquilo que ele tinha já descoberto ali, né? E tirando ele, né, nós podemos falar de outros. Nós temos no século XX é o caso, por exemplo, do padre Lemaitre, né, que é um outro padre belga também, amigo do Einstein, amigo de vários cientistas célebres aí do século XX. O padre Lemaitre, ele começou a fazer uma série de estudos, era um padre jesuíta, né, religioso, e através de estudos geológicos, químicos, físicos, ele chegou à conclusão de que o mundo havia se originado a partir de uma grande explosão, daí o nome Big Bang. Vem a teoria do Big Bang. Na escola fala-se da teoria do Big Bang, mas não se fala de quem criou a teoria e não se fala de quem é o criador, né? No máximo, eu já procurei em vários livros escolares, fala-se assim, o cientista Georges Lemaitre, ou o cientista Lemaitre, mas não se diz o cientista Padre Lemaitre, o jesuíta Padre Lemaitre, né? Então, há uma intenção, às vezes... Era isso que eu ia perguntar. A impressão que eu tenho, professor, é de que há essa intenção de não dar qualquer link de toda essas descobertas científicas com relação à Igreja Católica, né? Há uma intencionalidade nisso, de ocultar aquilo que a Igreja fez em termos de contribuição científica. Por quê? Porque aí vai ser um furo na minha narrativa. Se eu digo que a Igreja é obscurantista, que a Igreja é contra a ciência, como que eu vou dizer para o meu aluno que um padre criou a teoria do Big Bang, que um padre criou a teoria da genética? Copérnico, né? Então, também, quer dizer, não? Nicolau Copérnico era cônego, né, da Catedral de Cracóvia, né, na Polônia. É um cônego polonês, né, que inclusive descobriu a teoria, né, heliocêntrica, ele que falou da teoria heliocêntrica. O pessoal dá muito crédito para o Galileu, mas antes do Galileu, o Copérnico havia afirmado isso e o Galileu desenvolveu a teoria a partir dos experimentos de Copérnico. E de onde que o Copérnico fazia esses experimentos? Usando uma luneta na torre da igreja dele, né, da própria paróquia dele. Ele instalou uma luneta na Torre dos Sinos, que é de onde ele fazia as observações, as anotações dele. E é ele que chegou à conclusão de que a Terra não é o centro, né, do nosso sistema, mas sim o Sol, e de que a Terra gira em torno do Sol. É um padre, né, fazendo essa afirmação. O próprio Galileu era um amigo muito íntimo, muito próximo dos padres jesuítas, né? O Galileu, ele tem até uma fala interessante, né, porque ele sabia que os jesuítas eram muito amigos da ciência. E o Galileu, ele era amigo dos jesuítas que fundaram o Colégio Romano,
né, que depois virou a Pontifícia Universidade Gregoriana, né, que existe até hoje, né? E o fundador do Colégio Romano era o padre Clávius, que era um cientista. O homem estudava de tudo, estudava física, química, tinha um conhecimento de astronomia muito vasto, discutia, né, com astrônomos, com matemáticos de igual para igual, né? Às vezes, inclusive, ele conseguia rebater algumas teorias, né? Então, o próprio Galileu, ele dizia, se a Companhia de Jesus não tivesse produzido nada de bom no mundo, pelo menos ela teria produzido um padre Clávius. Esse elogio, já valeria por ele. Esse elogio vem do Galileu, né? Do Galileu Galilei. E é interessante que o próprio Galileu, quando ele desenvolve uma série de teorias dele, antes de chegar nessa melhoria, né, da teoria de Copérnico, porque o Copérnico vai dizer, o Sol está no centro e a Terra gira em torno. O Galileu, ele vai melhorar, ele não vai ficar só numa teoria, né? Então, o Galileu, ele aprimora isso e vem a teoria da translação e da rotação. O Galileu, ele ainda descobre que a Terra, enquanto fazia esse caminho, esse percurso em torno do Sol, ela girava em torno do seu próprio eixo, né? E é interessante que, antes de propor essa teoria, ele leva essa teoria até o Colégio Romano para discutir com os padres jesuítas. Inclusive, os padres jesuítas fizeram algumas correções matemáticas e tornaram o cálculo do Galileu mais exato. Então, o cálculo de Galileu foi corrigido pelos jesuítas. Tamanha consideração, né, que ele tinha. Tamanha consideração. Não é? E aí, no que o pessoal pega, né, no pé? Fala, mas o Galileu foi processado pela Inquisição. Né? O Galileu, ele negou as teorias dele por medo, né? Na verdade, o que o Galileu acabou cometendo? Quando a Inquisição vai questionar o Galileu, é porque o Galileu, ele acabou transitando num campo que não era o dele, que é o campo teológico. Ele andou falando uma série de besteiras sobre a Eucaristia, sobre as questões teológicas relacionadas à Virgem Maria. Ele entrou num campo que não era o dele. E aí mas aí curioso que o que é veiculado é exatamente que o problema dele foi por conta, né, da ciência, né? E é muito interessante quando nós percebemos realmente essa intencionalidade na manipulação. Nós estamos vendo aqui toda a contribuição da Igreja Católica, especialmente para a ciência, que nós falamos muito nesse bloco, mas fica aí que nós voltamos rapidinho, tem muito mais de contribuição da nossa Igreja. Nós já voltamos.